Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu sou o professor Egivanildo Tavares, falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Seja muito bem-vindo a esta aula. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que traz o tema O avivamento no ministério de Pedro. Quem foi Pedro? Pedro é o apóstolo mais destacado de Jesus. Na realidade, nenhum nome do Novo Testamento dos apóstolos de Jesus é mais citado do que o de Pedro nos evangelhos. É tão interessante que o nome Pedro ele vem do grego, Petros, né? Mas o seu nome ele vem do aramaico, ele é chamado de Simão, quer dizer caniço, e será transformado em pedra. Jesus pega o nome dele de Simão e transforma em rocha, pedra em aramaico, quer dizer Kefas, Cefas. Você pode ler comigo aqui, Evangelho de João, capítulo 1, que diz assim, versículos 40 a 42. Era Andrés, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, Pedro é a tradução de Kefas, de rocha em aramaico, Kefas. É muito comum na Bíblia Almeida Corrigida traduzir sempre Cefas. Esse nome Cefas aparece diversas vezes no Novo Testamento, principalmente é o nome que Paulo chama Pedro, é sempre pelo nome aramaico, Kefas, Cefas. A gente vê isso em Gálatas capítulo 2, Coríntios capítulo 15, Paulo citando Pedro pelo nome Cefas, 1 Coríntios capítulo 1, quando uns dizem que são de Cefas, outros dizem que são de Apolo. As traduções modernas traduziram pelo nome grego Pedro, né? Mas está sempre Cefas, que é o nome aramaico, que quer dizer rocha. E Petros, e aí você tem Petra, a rocha, e tem Petros, que é parte da rocha. Não significa literalmente fragmento de rocha, como alguns tentam reduzir o nome de Pedro a um mero fragmento só para fazer oposição a igreja da maioria, mas não é essa a proposta. A proposta é parte da rocha, Petros e Petra. Petra, rocha, e Petros, uma rocha que foi partida. Então, o avivamento no ministério de Pedro, de Cefas. Pedro era da Galileia, da região norte da Palestina, junto ao mar da Galileia, vivia da pesca, né? Ele morava naquela região, vivia da pesca, muito natural, mas foi chamado por Jesus para compor o corpo apostólico. E é interessante que Pedro vai ganhar uma notoriedade tão intensa que a tradição cristã dá muita ênfase a Pedro, de sorte que a Igreja Católica faz dele o primeiro Papa. Nós não estamos aqui para discutir o mérito da doutrina católica em relação a Pedro, a primazia de Pedro, o príncipe dos apóstolos, são os títulos que são dados para ele, mas reconhecer à luz das Escrituras que Pedro ganha destaque na igreja primitiva. E isso, Jesus também lhe dá esse destaque. O Evangelho de Marcos é o que mais explora a pessoa de Pedro. E de sorte que ele é chamado de as Memórias de Pedro, né, pelos estudiosos, porque João Marcos, que é discípulo na fé de Pedro, escreve e recebe a chancela de Pedro para publicar o livro. E são sermões de Pedro
que foram ministrados uma série de conferências, o Evangelho de Marcos, lá em Roma, quando Pedro viajou para Roma e lá ele foi martirizado junto com Paulo. Essa parte não está na Bíblia, mas está na tradição cristã, registrada em Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica. Mas o que quer dizer esse grande tema, o avivamento no ministério de Pedro? Os objetivos da lição são 3. Primeiro, destacar as características do apóstolo Pedro antes da experiência do Pentecostes. Essa é a primeira parte. E compreender o impacto do batismo no Espírito Santo no caráter do apóstolo Pedro. Aqui nós temos uma coisa para refletir. O impacto do batismo no Espírito Santo no caráter do apóstolo Pedro. Esta é a função do batismo com o Espírito Santo, seria uma das funções moldar, transformar o caráter de alguém. Isso não seriam características da regeneração do fruto do Espírito, mas estaria ligado ao batismo com o Espírito Santo, é tema desta lição. Terceiro, ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja dos dias atuais, mediante a experiência do batismo no Espírito Santo. O nosso textuário diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Essa aqui é a abertura da pregação de Pedro após o batismo com o Espírito Santo em Atos 2, ou seja, da inauguração da igreja no dia de Pentecostes. É interessante que Pedro ele faz parte do ministério de Jesus e Jesus passa uma noite de oração e escolhe 12, está escrito. Desses 12, ele separa 3 para fazer parte do círculo mais íntimo. A gente vai perceber que em diversos momentos Pedro, Tiago e João estão sempre juntos. No trabalho da transfiguração de Jesus, onde ele será reconhecido como o Filho de Deus, sendo o Messias, Pedro vai receber essa revelação. Só estão presentes esses 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. Em muitos momentos na vida de Jesus, esses 3 participam do círculo mais íntimo. Pedro está sempre presente. Em grandes abordagens do ministério de Jesus, a voz de Pedro é a primeira a ser ouvida. Pedro vai ganhando destaque no ministério de Jesus. E entre os primeiros discípulos a ser registrado o seu fracasso está o de Pedro também. Assim como ele é aquele que ganha destaque por ser dinâmico, alguns até tentaram analisar o temperamento de cada discípulo, enxergar em Pedro um tipo sanguíneo aí, por sua vivacidade, sua coragem, sua ousadia, sua intrepidez, a sua precipitação muitas vezes, aquela pessoa que não suporta ficar calado, mas contudo ele está de frente. Então Pedro ele vai ganhando destaque e a gente vai perceber que Pedro ele vai fracassar. Quando Jesus disse na última ceia que um haveria de traí-lo, que naquela noite o pastor seria ferido, seria disperso o rebanho, então Pedro disse: pode ser que todos te neguem, Senhor, mas eu não vou te negar. Pedro mostrou ali uma coragem, uma ousadia, fez uma afirmação ousada. Jesus disse para ele: antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E naquela madrugada, quando o galo cantou, antes do galo cantar, 3 vezes Pedro negou Jesus. E quando o galo cantou, ele ouviu aquele som do galo e
e correu desesperado, foi chorar amargamente. Alguns dizem que foi uma trombeta, era a trombeta romana, chamada de galo, mas que não havia galo na cidade santa, em Jerusalém. Se isso fosse verdade, porque Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes te quis ajuntar com uma galinha, ajunta os pintainhos e não quisestes. Então, a galinha foi comparada aí, Jerusalém, a cidade, comparada, o próprio Senhor se identificar como uma galinha que quer juntar os pintainhos. Então, se fosse uma ave impura, por que Jesus tomaria isso como figura que associava a sua pessoa, né? Então, existe essa interpretação que seria a trombeta. Em nenhum dos momentos dos evangelhos esse galo aparece como metáfora de interpretação, mas sempre como uma ave, literalmente. E aí surgiu a tradição do galicanto, o canto do galo. E existe a igreja Galicanto lá em Israel para ser visitada. E no topo dela tem um galo esculpido. Embora que o nome da igreja tenha esculpido lá um galo, não justifica que não seria instrumento para negar que teria sido uma trombeta. Não é isso. É o próprio texto. E a tradução judaica ortodoxa preserva até hoje, no dia de Yom Kippur, dia do perdão, a galinha e o galo como um símbolo de expiação que eles levantam e passam na cabeça 3 vezes. Se isso fosse um animal impuro, por que os judeus utilizariam até hoje? Então, é preciso reconsiderar esses tipos de interpretações precipitadas. Mas o interessante é que Pedro negou, o galo cantou. Eu só estou aqui mostrando que a possibilidade de muito mais ser uma ave literal do que uma trombeta. A ave cantou e Pedro saiu desesperado. Quando Jesus ressuscitou, ele disse: vão e digam a Pedro que eu me encontro com ele na Galileia. Então Jesus faz um encontro íntimo com Pedro, faz a pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Se tu me amas, toma conta do meu rebanho. Pedro, tu me amas? Toma conta dos meus cordeirinhos. Jesus está simplesmente dizendo a Pedro, assim como ele disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Poderia ser essa expressão com qualquer outro discípulo, mas foi feita com Pedro. Então, eu não posso arrancar isso das Escrituras. Diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, Jesus prometeu a Pedro que iria edificar a igreja naquela confissão que foi revelada a Pedro, que o próprio Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Pedro, então, recebeu a mensagem de Jesus: toma conta dos meus cordeiros. Jesus, em Atos capítulo 1, ele foi recebido nos céus, houve a ascensão de Jesus, e de imediato eles desceram junto com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, seus irmãos, se reuniram para orar em Jerusalém, lá no cenáculo. O que acontece? A Bíblia diz que Pedro, pondo-se de pé, aliás, não diz que ele colocou-se de pé, mas diz que Pedro foi justamente o homem que conduziu a eleição do novo apóstolo. Está aqui para quem quiser ler, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, diz o texto sagrado, versículo 3 em diante: quando chegaram, subiram aos aposentos onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro. Pedro é sempre o primeiro da lista. Aí vem o título de príncipe dos apóstolos, principal. E há um texto que diz primeiro Pedro, protos Petros, em grego. Eles estavam reunidos e o versículo 15 diz: naqueles dias, levantou-se mesmo, Pedro levantou-se entre os seus irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura. Pedro se levanta, começa a interpretar o livro dos Salmos, a profecia da apostasia de Judas e os textos que dizem que outro substituiria Judas.
toda essa revelação é dada a Pedro sobre as Escrituras. Ele que interpreta e ele que propõe uma nova eleição. E versículo 20, porque prosseguiu Pedro, está escrito no livro dos Salmos, fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite. E ainda, que outro ocupe o seu lugar. Então, ele quem lança os primeiros fundamentos para se eleger um novo apóstolo, que seja testemunhas desde os dias do batismo de João Batista. É Pedro que toma essa decisão. Fica claro que Pedro tem uma primazia nessa igreja, que Pedro está na direção dessa igreja. Veja que tem pessoas que usam Atos 15 para reduzir Pedro. No dia de Pentecostes, capítulo 2, que é esse texto aí, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, ou seja, mas o destaque é a Pedro. É ele que faz a pregação. No capítulo 3 de Atos, quem realiza o primeiro milagre da igreja primitiva de cura física é de Pedro. Capítulo 3. Capítulo 4, a primeira prisão apostólica envolve Pedro e João. Capítulo 5, primeira disciplina na igreja é aplicada através de Pedro sobre Ananias e Safira. Então, capítulo 6, instituição dos apóstolos. Aí são os 12, dos apóstolos não, dos diáconos. Então, Pedro, ele está na direção. A gente percebe que Pedro, ele ganha destaque e o livro de Atos dos Apóstolos vai ocupar capítulo 1, 2, 3, 4, 5, aí volta para o 8, 6, a instituição dos diáconos, 7, a morte de Estevão, 8, a perseguição, Pedro desce para Samaria, e o primeiro batismo com o Espírito Santo, depois de Atos, capítulo 2 de Jerusalém, vai se dar em Samaria com a imposição de Pedro e João. Pedro está aí presente. Capítulo 9, primeira ressurreição na igreja de Dorcas, Tabita, é Pedro quem realiza. Capítulo 10, primeira pregação para os gentios e descida do Espírito Santo sobre os gentios, é ministração de Pedro na casa de Cornélio. Capítulo 11, o testemunho para mudar a consciência dos demais apóstolos, que Jesus também escolheu os gentios. É Pedro quem faz em Jerusalém. Capítulo 12, Tiago será morto ao fio da espada e Pedro será preso no dia da Páscoa. Então, o primeiro a viver a Páscoa em Cristo, que é a Páscoa do milagre, é Pedro, que está na prisão. E o anjo chega, toca do seu lado, manda ele cingir-se, como mandou cingir os homens do Egito, preparar-se para sair, e ele foi liberto, assim como Israel foi liberto do Egito, Pedro é liberto da prisão. Assim como um anjo passou trazendo libertação, também um anjo visita Pedro e traz libertação. Então a gente percebe que Pedro está liderando. Então, a partir do capítulo 13, Pedro não aparece, capítulo 14, Pedro não aparece, capítulo 15, Pedro aparece novamente pela última vez no livro de Atos dos Apóstolos, no concílio de Jerusalém, e aparece com uma voz forte, que como ele se afastou, e o capítulo 12 diz que ele foi para outras partes, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, eu vou ver aqui o versículo para você, que ele partiu para outras partes. Então, Pedro, ele aparece, ele estava preso, voltou, foi atendido, e pensavam que era o anjo, ficaram perplexos. Versículo 17, 12 e 17 de Atos. Mas ele, fazendo-lhes sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Aqui fica claro, quando ele diz conte a Tiago, é que Tiago passa a assumir a liderança de forma mais intensa de Jerusalém.
E aí Pedro vai provavelmente para a região da Ásia Menor pregar o Evangelho. Nós vamos ver isso na sua carta, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos e dispersos do Ponto na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Então a gente percebe que Pedro agora ele abriu seu ministério para a região da Ásia Menor. E na segunda carta ele já está em Roma. É que ele chama de irmã coeleita da Babilônia, que é um título de Roma. Então Pedro expandiu seu ministério. Então Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, Pedro toma a direção. Esse Pedro será o grande líder da igreja a fazer parte das grandes histórias do livro de Atos dos Apóstolos, que está dividido com as pessoas de Pedro e Paulo. Depois que Pedro sai do cenário, quem entra em cena é Paulo. Isto no livro de Atos dos Apóstolos. E Paulo, quando escreve as suas cartas, ele faz distinção da pessoa de Pedro. Isso é, a gente percebe essa distinção quando Paulo diz que quando ele foi a Jerusalém para dar satisfação acerca do evangelho que ele pregava entre os gentios, ele diz que, capítulo 2 de Gálatas, versículo 9, aliás, 8, eu vou ler a partir do versículo 7 até o 9. Ao contrário, reconheceram que a mim, Paulo dizendo, a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Ou seja, ele não disse aos demais apóstolos. Ele diz que comparar o evangelho que ele pregava entre os gentios com o evangelho que Pedro pregava aos judeus. Pedro representa os demais apóstolos, ou seja, é o líder, é o cabeça. Pois Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como coluna, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. E eles agora envolvendo Tiago e João, que representam todo o corpo apostólico. Mas antes, Pedro. Percebem? Então a verdade prática diz: a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e depois de um avivamento. Qualquer pessoa que for avivada pelo Espírito de Deus, que for despertada pelo Espírito de Deus para viver uma nova dimensão de fé, de vida cristã, de espiritualidade, certamente que a sua vida deverá ser contada entre o antes e o depois. E assim como Pedro era convertido e os demais apóstolos, eles receberam apenas o sopro do Espírito de forma simbólica em João capítulo 20, mas a Bíblia diz que o Espírito não tinha sido dado porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então ele prometeu dar o Espírito. Então ele deu a todos eles, principalmente a Pedro, e o revestimento de poder, a capacitação sobrenatural para ser testemunha de Cristo, testemunhar até o último fôlego, ou seja, até a morte. Então, a vida de Pedro antes e depois desse revestimento, ela ganha um destaque por conta da intrepidez, a ousadia que Pedro desenvolve em seu ministério. Porém, existem coisas que vamos mostrar aqui
nos levam a uma reflexão profunda sobre Pedro. Veja esta cena do Pedro, ali tem os galos que estão cantando, e Pedro decepcionado, a mulher aqui, Jesus passando do outro lado na mão dos soldados. Nesta introdução diz assim: nesta lição veremos o protagonismo do apóstolo Pedro, como ele tomou a liderança. Protos de primeiro e agon quer dizer conduzir, é o guia primeiro, né, que assume a liderança de um papel. Veremos o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo, em dois momentos da sua vida, o momento antes e o momento depois. Primeiro, antes de ser batizado no Espírito Santo, apresentava-se como um homem impulsivo, voluntarioso e espiritualmente débil, ou seja, frágil. É interessante que isso aqui é a leitura do autor da lição, que Pedro era um homem impulsivo, é muito claro isso, voluntarioso e espiritualmente débil. Isso aqui é uma opinião do autor, porque se eu aplicar isso aqui a Pedro, eu preciso aplicar a todos os demais e a muita gente, né? Segundo, depois do Pentecostes, foi transformado em um homem cheio de unção, revestido do poder do alto. Temos preciosos ensinamentos para extrair dessa experiência na vida do apóstolo Pedro. Pedro antes do Pentecostes, as duas atitudes de Pedro. O que se quer dizer com essas duas atitudes de Pedro? É que Pedro, ele está com Jesus na região de Cesareia de Filipos, ao norte da Galileia, do Mar da Galileia. Aquela região, Filipe aí é Herodes Filipe, né? O segundo filho de Herodes, que a Galileia foi distribuída entre os filhos de Herodes, foi dividida em 4 partes, e aí vem tetrarca, de tetra, 4, né? Tetrarca, e Herodes Filipe ficou com aquela região, e ele construiu uma Cesareia ali, que é Cesareia de Filipe, né? Essa Cesareia de Filipe, que está ao norte, Cesareia vem do nome César. Ele faz uma homenagem a César com essa cidade para ter o apoio de Roma, o patrocínio de Roma, manter uma ligação política com Roma. E existe outra Cesareia Marítima junto ao mar Mediterrâneo, que fica a sudoeste da Palestina, em direção a Gaza. E nessa região do norte do Mar da Galileia, Jesus se junta com seus discípulos, junto da região ali, onde havia um grande templo dedicado ao deus Zeus. Até hoje os arqueólogos encontraram esse templo, pode ser visitado quem vai à Palestina. E naquele lugar Jesus faz uma pergunta, perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. Jesus está perguntando sobre a sua identidade. O que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? A meu respeito, é isso que ele está perguntando. Uns dizem que tu és Jeremias, Elias, alguns dos profetas, ou João Batista. Aí ele se volta para os seus. E vós, quem dizeis que eu sou? As respostas foram diversas, né? A partir dessas respostas, Jesus indagou-lhes a respeito da opinião deles acerca da sua identidade. Essa resposta, que ele era o Messias, e que o Messias era o Filho de Deus, tinha que vir do alto, ninguém podia dar. Naquele momento, o Espírito Santo encheu o coração de Pedro, Deus abriu a boca de Pedro e revelou para Pedro a identidade que Jesus estava perguntando. E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, quer dizer, o Messias, o ungido. Mas ele diz, o Filho do Deus vivo, ou seja, é divino. Tu és divino, tem as duas naturezas. E Jesus respondendo, disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar Jonas. Bar é filho, e Jonas, filho de Jonas.
Simão Bar e Yohanan, porque não foi carne e sangue que o revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então confirmou-se que foi uma revelação de Deus. Certamente Pedro se sentiu gratificado, até mesmo lisonjeado com a resposta de Jesus a seu respeito diante dos outros discípulos. Imediatamente após esse episódio, Pedro recebe uma reprimenda de Jesus. O que acontece? Jesus disse que ele iria para Jerusalém, iria sofrer, ser entregue na mão dos gentios, ser punido e ressuscitaria ao terceiro dia. É a primeira vez que Jesus fala da sua paixão, da sua morte. E naquele momento, Pedro chegou junto deles: Mestre, tem compaixão de ti. Não permita de modo nenhum que isso te aconteça. E a resposta de Jesus foi: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Naquele momento, o Pedro, que acabou de ser usado por Deus, recebeu a revelação, acaba de ser usado pelo inimigo. Não podemos dizer que Pedro foi possuído por Satanás, mas foi influenciado. E veja como duas coisas acontecem aqui. Pedro, que recebe a revelação do Espírito de Deus e revela quem é Jesus, e um Pedro que acaba de seguir um caminho que é da vontade de Satanás. Talvez Jesus esteja também o repreendendo, ele tenha falado humanamente, pensando para Jesus não deixar que isso lhe aconteça, que ele podia evitar, mas essa era a proposta de Satanás. Jesus repreende: para trás de mim, Satanás. Esse Pedro, ele mostrou aqui que o ser humano pode ser influenciado. Pedro nega Jesus 13 vezes. Outro episódio revelador foi quando Pedro afirmou que jamais negaria o Senhor. Jesus lhe disse que ele negaria 3 vezes. E a primeira foi diante de uma criada, a segunda diante de outra criada, e a terceira vez negou Cristo diante de várias pessoas. Dependendo da narrativa do Evangelho, pode ser diante de 2 homens e uma mulher, diante de 2 mulheres e um homem, ou diante de 2 criadas e um guarda. Depende, a narrativa, cada um vai descrevendo detalhes diferentes, mas houve 3 negações, que é o ponto mais importante do que a especificidade das pessoas. E Pedro caiu no fracasso para saber que ele não podia sustentar as suas palavras. Veja como o ser humano é frágil. Mas na primeira tentativa que chegaram no Getsemane para prender Jesus, o único discípulo que teve coragem de defender Jesus foi Pedro, que pegou a espada de Malco e passou na cabeça. Aliás, não foi nem a de Malco, foi a sua espada. Tinha 2 espadas entre eles e ele utilizou e tentou cortar a cabeça de Malco, e Malco se abaixou, cortou a sua orelha, soldado do templo. Então a gente vê que Pedro, ele caiu nesse fracasso, mas ele era virtuoso também em muitos momentos. Ele tentou defender Jesus. Depois que ele viu a situação, o estado que Jesus estava, e como Jesus se entregou, sem dar nenhuma resposta para os seus algozes, então Pedro, ele se sentiu impotente diante da situação e, movido por sua fragilidade, ele negou o mestre 3 vezes, e então o galo cantou. Se foi uma corneta, eu não consigo ver, porque as razões para entender que é um galo, uma ave, são bem maiores no texto do que uma metáfora de uma corneta. E nós temos a palavra para corneta, para trombeta, palavras diferentes, tanto nos evangelhos, e os anjos soarão as trombetas,
e ajuntarão os seus escolhidos, o arcanjo e a trombeta de Deus. O livro do Apocalipse fala das trombetas. Então existe mais de uma palavra grega para trombetas e nenhuma delas é essa que representa um galo. Pedro após o Pentecostes. O Pentecostes de Atos 2 é o dia do revestimento de poder, inauguração da igreja, e Pedro é batizado no Espírito Santo. E o que vai acontecer aqui após esse batismo com o Espírito Santo? Diz que Jesus, ele mandou uma mensagem de restauração para Pedro. E agora chega o dia de Pentecostes. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem. Devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno espiritual, o apóstolo dos judeus levantou a voz com eloquência, falou a respeito da promessa de Deus proferida pelo profeta Joel: do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Jesus ressuscitou, Jesus animou Pedro, Jesus entregou responsabilidades a Pedro, e Jesus ordenou a todos que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Aconteceu o fenômeno agora, a descida do Espírito Santo. Eles são testemunhas da ressurreição, e eles viram, ouviram e tocaram aquele que é a palavra. São testemunhas visíveis da ressurreição de Cristo, testemunhas oculares, e agora revestidos de poder, com toda a intrepidez, Pedro se coloca de pé para testemunhar. Então, esse Pedro agora, não é só o Pedro, é a igreja que foi inaugurada com o batismo do Espírito Santo. Toda uma igreja foi inaugurada, revestida de poder para testemunhar. Então, a ousadia, a intrepidez, a Bíblia diz que quando eles oravam, movia-se o lugar e todos foram cheios do Espírito Santo e pregava com ousadia a palavra. Isso está escrito em Atos dos Apóstolos, você pode ler comigo, como isso acontece de forma extraordinária. Veja só, aqui... capítulo 4, versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então, mas a nossa lição está analisando Pedro após o Pentecostes. Esse Pedro agora é uma testemunha ousada, cheia do Espírito Santo, que vai pregar, interpretando os textos sagrados. E ele toma a liderança da igreja. É ele que se coloca de pé com os 11, mas a voz é de Pedro. Esse Pedro que assume esse papel protagonista desse ministério profético, né? E profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas. Ele profetiza ali a mensagem. É o Pedro que vai operar o primeiro sinal de cura, e ele atribui a ressurreição de Cristo a esse milagre. Isso que vocês estão vendo não foi nenhum mérito nosso. Então, juntamente com João, Pedro chegou à porta formosa do templo, que é a porta leste, que era revestida de bronze e ouro, e quando batia o sol, então ela iluminava muito, era muito bela. A porta formosa, por conta disso, é muito bela, muito formosa. E esse paralítico pediu, e Pedro disse que não tinha prata nem ouro, mas aquilo que tinha lhe dava em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Imediatamente o homem foi curado, entrou no templo saltando, cheio de alegria. Logo depois, o apóstolo Pedro aproveitou a ocasião do milagre para pregar a respeito da morte e da ressurreição, mostrando que a ressurreição de Jesus trouxe perfeita saúde para aquele homem. Então esse Pedro agora é ousado, esse Pedro é usado para operar sinais. Esse Pedro, veja que os apóstolos operaram sinais antes também do revestimento de poder.
pelo teu nome nos submete os espíritos, os enfermos são curados. E Jesus deu essa autoridade para eles, lá em Mateus capítulo 10, Lucas 10. Então, Pedro avivado em outras ocasiões. O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões. Quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador com a mensagem dos apóstolos. Esse fato teve repercussão junto ao Sinédrio, o tribunal religioso dos judeus que queriam sufocar a igreja primitiva. E eles foram levados ao Sinédrio, que era o maior tribunal da época, que julgava a situação do judaísmo e administrava as questões de Jerusalém. E diante do Sinédrio, Pedro mostrou que o cristianismo tem identidade própria, que ele não dependia mais do judaísmo, ele dependia só da autoridade de Deus. Certo? Vocês estão proibidos de falar no nome de Jesus. E Pedro disse: importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Nisso estava feita a ruptura com o Sinédrio, com a tradição judaica, com a religião judaica e personalizando a nova identidade de um novo povo, que é a igreja, o corpo de Cristo, o templo e morada do Espírito Santo na terra. Então, essa resposta de Pedro foi decisiva para mostrar um novo caminho para a igreja. Se Pedro estivesse submetido ao Sinédrio, ele seria mais uma extensão do judaísmo, que estaria obedecendo às regras do judaísmo, à vontade do judaísmo. Mas essa exigência da religião judaica não cabia dentro do cristianismo. Eles tiveram que romper, e Pedro quem deu essa resposta. Então Pedro depois ressuscitou Tabita, também orou por Enéas, que era paralítico, e muitos milagres aconteceram por meio da vida de Pedro. Mas deixe-me lembrar-lhes uma coisa, é que Pedro, ele andou com Jesus, aprendeu com Jesus, foi batizado com o Espírito Santo, começou a pregação, mas ele não pregava para os gentios, porque a sua visão judaizante no começo achava que o evangelho era exclusividade dos judeus. Foi preciso ele, assim como ele negou Jesus 3 vezes, assim como Jesus perguntou 3 vezes a ele: tu me amas? Assim como no capítulo 3 ele fez o primeiro milagre, aqui no capítulo 10 ele recebe uma visão de um lençol. 3 vezes aparece para ele dizendo: mate e come. Senhor, nunca entrou coisa impura na minha boca. Não chame de impuro que eu já purifiquei. E aí ele diz: pela 3ª vez me foi dita essa voz, e o lençol foi puxado para o céu. E daí chegaram os gentios, a mando de Cornélio, convidando Pedro para pregar, e o Espírito Santo disse: vá, porque eu mandei te chamar. E ali ele aprendeu que o evangelho também era para os gentios. Então Pedro, mesmo depois de tudo isso, ele precisou que o Senhor insistisse com ele, porque a sua natureza e o seu caráter era difícil de ser moldado. Percebe? Em Gálatas capítulo 2 temos um dos episódios mais dramáticos das cartas de Paulo. É que Paulo diz que em Antioquia da Síria Pedro chegou e convivia muito bem com os gentios. E sabe o que o texto diz? Gálatas capítulo 2, carta aos Gálatas capítulo 2. Isso aqui é Pedro apóstolo, Pedro salvo, Pedro batizado com o Espírito Santo, Pedro testemunha. E diz que a mudança do caráter, ela se dá com a regeneração, e o fruto do Espírito vai moldando o homem para que haja um controle de temperamentos, né? Para que não haja esse doutrinamento que o batismo com o Espírito Santo muda o caráter de uma pessoa. Que se fosse assim, uma pessoa só seria mudada, transformada de caráter se ele fosse batizado com o Espírito Santo. Tenhamos cuidado com esse detalhe da doutrina, para não gerar uma outra doutrina que não é essa a proposta do batismo com o Espírito Santo. É essa dinâmica para ser testemunha, essa intrepidez, essa ousadia.
esse moldar, a gente vê que desde o Antigo Testamento sempre existiram homens que tiveram uma vida justa, piedosa, íntegra, e o Espírito Santo estava operando no seu caráter, na sua vida, e é por meio da palavra que isso acontece. E aqui a gente vai ver que a própria palavra que está na boca de Paulo é que vai repreender Pedro. Diz o texto sagrado, Gálatas capítulo 2, versículo 11 em diante. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face. Paulo está dizendo que enfrentou Pedro face a face, por sua atitude condenável. Pedro, o apóstolo, o ungido do Senhor, com atitude condenável, está escrito na palavra do Senhor. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão, ou seja, os judeus. Antes ele se unia com os gentios, tranquilamente. Depois chegaram os outros judeus, aí ele se afastou dos gentios. Os demais judeus também se uniram a ele, a Pedro, nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, Pedro se desviou do Evangelho. Que caráter é esse? É que precisa ser moldado, todos nós, todos os dias. Se não dermos lugar, se não nos deixarmos moldar pela palavra, nosso coração é sempre inclinado para as coisas erradas. Quando vi que não estavam de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, porque ele não disse a Barnabé que Pedro é o líder, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, que pela prática da lei ninguém será justificado. Paulo doutrinou Pedro diante de todos, repreendeu a hipocrisia dele e de Barnabé, viu que não estava de acordo com a verdade do Evangelho, viu que estava realizando coisas condenáveis. Pedro, o apóstolo, depois do Pentecostes. É bom refletir sobre isso também nesse Pedro, pelas Escrituras, que o batismo com o Espírito Santo não é uma mudança de caráter, é uma capacitação maior para fazer a obra de Deus. O caráter, ele será sempre transformado, dependerá sempre da moldagem do Espírito e da palavra de Deus. A igreja de hoje, o avivamento do Pentecostes. Quando nós olhamos para a igreja atual e a igreja primitiva, nós vemos uma certa distância. Primeiro, as realidades são diferentes. O espaço geográfico, a cultura, o acontecimento geopolítico, econômico, tudo é diferente. A única coisa na igreja é que ela é continuidade daquela igreja, que o Senhor dela é o mesmo, que o Espírito é o mesmo e que pode fazer o mesmo. Só depende de darmos o lugar. Então, a igreja de hoje, o avivamento do Pentecostes. A igreja atual e o Pentecostes.
O Senhor Jesus previu que antes da sua volta haveria uma grande falta de fé. E daí a reveladora pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E ele conta isso da parábola da oração de uma viúva que perturbou um juiz iníquo e persistiu, para mostrar a persistência da oração com fé. Que esse esfriamento leva as pessoas a perder a crença e parar de insistir na oração. E ele vai mostrar nessa mesma oração que Deus dá o Espírito àqueles que lhe pedirem, né? Nesse mesmo contexto da oração de Lucas 18. Num tempo como esse, a necessidade de um grande avivamento é imensa. Segundo a Bíblia, só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes se os crentes buscarem o derramamento do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes. Então, o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, a perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, nos levará a um avivamento sem precedentes. Então, esse tempos de multiplicação da iniquidade. Jesus alertou aos seus discípulos para as principais características dos fins dos tempos. Será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade e do esfriamento do amor na família, na sociedade, no todo. A cultura contemporânea, moderna, sedutora, cheia de invencionices, de entretenimentos para nos afastar cada vez mais e roubar o nosso tempo devocional de Deus, da palavra, da dedicação, do serviço ao próximo, nos leva a buscar a própria autossatisfação, vivendo uma cultura chamada de selfie, si mesmo, né? Você tirar sua foto, você preparar sua comida, você se autosservir. É uma cultura um tanto individualista, particularizada, e essa cultura, ela de certa forma também influencia, porque não deixa de haver um espírito hedonista, o ego por trás, não deixa de haver um narcisismo aí, né, por trás, a concepção de Narciso, aquele que ama somente a si mesmo. Entretanto, o seu Jesus também previu um sinal altamente positivo a respeito da pregação do Evangelho por todo o mundo. Ou seja, ele disse que haveria a multiplicação da iniquidade, esfriamento do amor, haveria traição na família, haveria traição entre amigos, haveria perseguição injusta, mas o Evangelho seria pregado em todo o mundo para acontecer o fim. Então o Evangelho ele vai crescer e está sendo pregado. A pandemia impulsionou o conhecimento do Evangelho pelo mundo. De repente, todo mundo ficou em casa, ficou preso, não tinha para onde ir, e as primeiras pessoas a assumirem o protagonismo das redes sociais foi justamente a igreja. Antes das escolas, universidades, a igreja foi a primeira entidade a assumir a voz das redes sociais dentro da pandemia. E muita gente ouviu o Evangelho do mundo todo. A igreja será arrebatada. A parábola das 10 virgens, mas especialmente as 5 prudentes, traz a imagem de uma igreja santa consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo. É uma virgem preparada para o noivo. As 10 virgens eram as moças que acompanhavam o noivo até a casa da noiva. Elas são acompanhantes do noivo, elas não são a noiva. Então essa parábola ela nos mostra a vigilância, devemos estar vigilantes, porque o noivo vem, o noivo vinha, levava elas para ir casar, que senão seria um casamento poligâmico, né? Com 10 mulheres, terminou com 5. E a igreja que subirá na ocasião do arrebatamento será a igreja santa, uma igreja avivada, uma igreja visível, ou uma igreja sofrida, como mostra no livro do Apocalipse, a igreja martirizada. Como o apóstolo Pedro,
que anelava pela vinda do Senhor de maneira avivada, estejamos também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta na ocasião do arrebatamento da igreja. Então Pedro, ele disse: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. E disse que o juízo de Deus começaria pela sua casa. Mas ele alerta a igreja a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Até a volta do Senhor, muitas surpresas, mas busquemos o avivamento. O ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Antes do Pentecostes, ele não tinha firmeza, era precipitado, voluntarioso, mas depois passou a existir um Pedro cheio da graça de Deus, de unção, de sabedoria e de poder para cumprir a missão confiada por Jesus aos seus discípulos. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida e de ministério avivado sob o poder do Espírito Santo. Precisamos nos guiar por pessoas como Pedro, Paulo, homens que, revestidos do poder, de fato demonstraram que este poder estava sobre eles, que este poder estava nessa igreja e que eles tinham uma vida diferenciada. Não modelos que não são modelos, muitas vezes. Então, olhamos sempre para as Escrituras e também para o presente, pessoas que de fato modificaram o mundo por meio da sua vida, Gunnar Wingre, Daniel Berg, grandes homens que expuseram suas vidas em prol do reino de Deus, levando essa mensagem poderosa e eficaz. E aqui nós finalizamos mais uma lição. Esperamos que você tire proveito dela, que possa ampliar esse conteúdo, que possa gerar novas reflexões à luz das Escrituras e abençoar muitas vidas. Que Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço.